Queridos, olha comigo na sua Bíblia, o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Hebreus essa noite. O livro de Hebreus fala de Jesus como nosso sumo sacerdote. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, é o tema dessa carta. E o versículo-chave é Hebreus capítulo 11, versículo 11, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No nosso último estudo da carta aos Hebreus, nós começamos o estudo do capítulo 9, e nós falamos sobre o tabernáculo superior, tabernáculo celestial, que é maior, menor, mais importante e eterno, do que em comparação ao tabernáculo terreno, onde os sacrifícios do Antigo Testamento eram feitos, e nós fizemos essa comparação. Na continuação do capítulo 9, o autor de Hebreus ele vai falar agora do sacrifício superior. Ele agora vai falar do sangue do Filho de Deus, do sangue de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E é uma passagem maravilhosa, incrível. Eu sou tremendamente no meu coração e eu espero que vocês sejam no seu coração aberto para que Deus fale também ao seu. Amém? Então, eu gostaria de ler com você Hebreus 9, de 16 a 28. Vamos lá. Diz assim: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o adoram. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que é viva e poderosa, Senhor, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, Senhor, e ela é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e separar espírito da alma, juntas e medulas, e discernir as intenções dos corações.
Senhor, a tua palavra é poderosa, Senhor, por si só. Sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor é envia. Senhor, trata-nos essa noite. Fala com cada um de nós. Senhor, não nos deixa sair, Deus, da mesma forma que entramos, Senhor. Nos dá ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a tua igreja, Senhor. Nos dá fé, Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Captura a nossa atenção nesse momento. Que para trás ficam as preocupações, Senhor. Toda a preocupação, a angústia, as lutas, Senhor. Deus, que nós lancemos tudo aos seus pés. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é fiel. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, Senhor. Então, Deus, fala com o teu povo nessa hora. Nosso contigo, Senhor. Nos guia, Deus. Nos guia, Senhor, e nos trata. Nós oramos em fé e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, um sacrifício superior. Essa é a mensagem dessa noite. Um sacrifício superior. Dos versículos de 16 a 23, nós vamos falar sobre o precioso sacrifício de Jesus. E diferente do sacrifício de touros, bodes, novilhos, como no Antigo Testamento, que tinha que ser repetido todo ano, né, em favor dos pecados do povo, de uma vez que todos, Jesus se ofereceu, né, a si mesmo como sacrifício em nosso lugar. Nós vamos falar disso. Mas presta atenção no modo que o autor coloca. Versículos de 16 a 17. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, obviamente, nós entendemos o que está escrito aqui. Um testamento, né, a última vontade de uma pessoa, quando faz esse documento, né, só passa a ter validade quando a pessoa morre. Né? Ninguém faz um testamento para ser usado enquanto a pessoa está viva. Né? Não existe isso. Então, da mesma forma, quando a palavra de Deus fala testamento, é a mesma palavra para aliança, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui, o autor de Hebreus está falando dessa nova aliança que há no sangue de Jesus Cristo. Que, diferente da antiga aliança, que o homem não conseguiu cumprir, quebrou todos os mandamentos, e por isso não tinha condição nenhuma de entrar no céu, não tinha condição nenhuma de ser salvo. Jesus teve que vir e estabelecer uma nova aliança no seu próprio sangue. E nesse acordo, nesse pacto, né, essa aliança, ele cumpriu os dois lados, de forma que a minha parte e a sua parte nessa nova aliança é crer de todo o coração. A nossa parte nessa nova aliança é crer que tudo que Deus nos fez é real, é verdadeiro. Quando você confia nisso, você se torna participante dessa nova aliança, que é baseada no sangue de Jesus Cristo. Então, entendendo isso, a gente entende muito bem o que o autor está falando aqui. Jesus, ele teve que morrer a fim de que essa nova aliança, este novo testamento, passasse a ser. Então, ele precisou morrer no meu lugar, no seu lugar, para que essa nova aliança, essa nova e eterna aliança, que é baseada no sangue dele, que nos garante acesso livre ao céu, aceitação total de Deus, perdão de todos os pecados, presente, passado e futuro, todas as más intenções, todos os pensamentos pecaminosos, tudo perdoado, toda a dívida paga pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diferente dos animais, do sangue dos animais que cobriam o pecado do povo, e por isso tinha que ser repetido todo ano o sacrifício de Jesus, por causa do seu sangue puro. Não é o sangue de um animal que a gente está falando, é o sangue do próprio Filho de Deus encarnado, um sangue puro, sem pecado, foi capaz de não só cobrir, mas remover absolutamente, completamente, totalmente os nossos pecados. De forma que a palavra de Deus fala que tão longe quanto o ocidente está do oriente, os nossos pecados foram afastados para longe de nós.
E o Senhor os lança no mais profundo mar do esquecimento, porque Ele escolhe não se lembrar dele jamais. Deles jamais. Deus escolhe. Mas isso só é possível por causa desse novo testamento, que é baseado no sangue de Cristo. Então, novamente, esse novo testamento, para ser validado, Jesus teve que morrer no meu lugar e no seu. E porque você crê em Jesus, você passa a ser participante dessa nova aliança, né? Ou beneficiário desse novo testamento. Amém? Você crê? Quão importante é crer nisso? É vital, é total, não é isso. É extremamente necessário, é urgente. E então, eu quero ler o próximo versículo, mas eu quero ler uma citação de um estudioso do meu nosso querido Charles Spurgeon, pregador inglês, que diz o seguinte: se houver uma dúvida sobre se o homem está vivo ou não, você não pode administrar a sua propriedade. Mas quando tiver certas evidências de que o testador morreu, então o testamento permanece, é válido. Assim é como o Evangelho tem dito: se Jesus não morreu, então o Evangelho é vivo sem efeito. Então é importante nós entendermos que Jesus, ele cumpriu a sua missão, ele nasceu para morrer no meu lugar e no seu lugar, porque com a sua morte, seu testamento é válido, seu testamento passa a ser oficial, e nós passamos a ser beneficiários, abençoados por esse testamento. Amém? Lucas, capítulo 22, versículo 20, diz assim, olha só: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Jesus está falando, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, Jesus, ele teve que morrer para que esse Novo Testamento fosse válido. E ele repete, quando ele institui a ceia, é um memorial para nós. Todas as vezes que nós tomarmos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória a coisa mais importante da nossa vida. Nós estamos trazendo à memória que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou ao terceiro dia e prometeu voltar para nós. Amém? Então, a ceia do Senhor é um momento maravilhoso, importantíssimo, que nós não podemos ignorar, desprezar, rejeitar, porque todos que creem devem tomar a ceia do Senhor, participar, ser participantes do seu sangue, crentes desse Novo Testamento que Deus nos deu. Versículo 18, Hebreus 9, 18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, o autor vai explicar para a gente a importância do sangue. O sangue, biblicamente falando, ele tem uma importância grandiosa, né? É muito importante, é vida, né? E diz aqui que até mesmo a antiga aliança, aquela que nós quebramos, os 10 mandamentos, né? Nós quebramos totalmente, né? Aquela aliança. Quebramos os 10 mandamentos, tá? Se você não sabe, eu estou falando para você. Essa aliança que nós quebramos, ela também foi sancionada com sangue, né? E olha só, versículos 19 e 20. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lâmpada e ramos de suco, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo foi aspergido com esse sangue de novilhos e de bodes. E ele disse: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então, a primeira aliança, né, o primeiro testamento, ele também foi, que era velho, ele foi
sancionado, foi estabelecido por meio do sangue também. Mas era o sangue de animais, de novilhos, de bodes, que foi aspergido no livro, e aqui diz, em todo o povo. Aquele sangue tinha que cair no povo, consagrando o povo, purificando o povo, ou de outra forma, permitindo que o povo fosse aceito por Deus. Vocês estão entendendo? Esse sangue, ele não tinha o poder de remover o pecado de ninguém e de nem alterar a substância das coisas que eram pedidas. O próprio livro, e se a gente ler os próximos versículos, a gente vai ver que todo o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo eram aspergidos com esse sangue de animais. Isso, a purificação, essa consagração, não mudava a essência dessas coisas. Mas guardem essa informação. Esse versículo de 19 a 20, eles são repetição de Êxodo 24, de 3 a 8. Foi quando Moisés havia pego os 10 mandamentos e como desceu do monte, em chamas, o povo já tinha feito desenvolvimento, já tinha quebrado os mandamentos antes de receber. E Moisés quebra, e Deus teve que dar novamente. Então, ele reitera, a lei de Deus, a vontade de Deus para o povo, e ele asperge o sangue desses animais. Então, ali estava sendo estabelecida o primeiro testamento, a primeira aliança. Agora, vamos para o versículo 21, Hebreus 9, versículo 21. Diz aqui que, da mesma forma, aspergir com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Então, lembra que a gente falou no nosso último estudo sobre o santo lugar e o santíssimo lugar, que era o tabernáculo, onde Moisés ele obedeceu todas as medidas que Deus havia dado. E ali, aqui no versículo 23, vai falar que todo o tabernáculo foi construído como cópia das coisas celestiais. E Deus estabeleceu: esse vai ser o meu tabernáculo, e no lugar santíssimo vai ser o meu trono, e a arca da aliança estará. Só que ninguém tem acesso. Uma cortina, um véu o separará, e somente um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrará nessa terra para aspergir o sangue desses animais. Uma vez por ano, para que os pecados possam ser cobertos e eu possa continuar tolerando, em outras palavras, vocês. Então, isso era o que acontecia lá atrás. Tudo era aspergido com o sangue desses animais. Mas é interessante a gente pensar nisso, como aquele sangue aspergido não mudava nada, em relação aos utensílios, ou tabernáculo, até mesmo o povo. Aquilo se tratava simplesmente de como Deus, só uma forma de Deus mostrar que para Ele se relacionar conosco era preciso sangue. Era uma figura, era uma ilustração, era uma sombra. Deus falava: sem sangue não tem comunhão, sem sangue não tem aproximação, não tem como. No versículo 22, olha isso, que lindo. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Esse quase porque poucas coisas eram purificadas com água e poucas coisas com fogo. Em grande parte, na lei que Deus deu ao povo de Israel, quase todas as coisas eram purificadas somente por meio do sangue. E diz: e sem derramamento de sangue não há perdão. Isso é chato para nós. Sem o derramamento de sangue não há perdão. Não há como haver perdão sem o derramamento de sangue. Para que haja perdão, sangue tem que ser derramado. Isso sempre foi assim. Para isso, o sangue desses animais tinha que ser aspergido, tinha que ser derramado. Imagina, um animal tinha que morrer para que você pudesse se sentir perdoado.
Todos que pecassem tinham que ir ao templo e oferecer um animal. Todos. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício em prol do povo, era os pecados dos demais. Ou seja, os pecados que o povo não lembrava e não foi lá sacrificar um animal para perdoar esse pecado. Mas se eu peguei, tenho consciência disso, eu tenho que ir lá e matar um animal. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Não só lá. É uma prática. Todos os dias os sacerdotes estavam ali, o dia inteiro sacrificando animal, porque o povo pecava toda hora, todo dia. Mas sem derramamento de sangue não há perdão. O outro estudioso bíblico disse que a purificação implica não apenas a limpeza da contaminação, mas também dedicação à consagração. Todos os utensílios empregados no serviço do tabernáculo eram, portanto, purificados, embora incapazes de qualquer poluição moral. Ou seja, não havia uma poluição moral nos utensílios, mas, novamente, por que então tinha que ser aspergido sangue? Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Versículo 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então, agora nós estamos falando do sacrifício superior. Até agora nós falamos do que acontecia nos sacrifícios no tabernáculo, né? Sabe que quando Salomão construiu o templo glorioso, né, dos judeus, o tabernáculo ele foi substituído. Ele entrou, foi construído dentro do templo, e lá tinha o santo lugar, e lá tinha o santíssimo lugar. E aí, quando esse templo foi destruído, a gente sabe que o segundo templo, embora menor, foi construído e também tinha lá uma réplica do tabernáculo, né, o santo lugar e o santíssimo lugar, com todos os utensílios, altar do incenso, a mesa da proposição e o altar. Bom, eram três objetos que tinham que estar lá, e todos esses objetos passavam do tabernáculo para o templo, do templo para o outro templo, e eram aspergidos, cada um com o seu significado, mas essas coisas todas foram criadas por mãos humanas. Todas essas coisas eram meras cópias, réplicas das coisas verdadeiras que são celestiais. Então, aqui no versículo 23, ele está falando, ele diz: olha, as coisas feitas pelas mãos humanas, que eram só uma cópia, né, elas tinham que ser purificadas com esses sacrifícios. Mas as coisas verdadeiras, o tabernáculo celestial, não pode ser purificado, não serve o sangue desses bichos, desses animais, não serve. Para o tabernáculo superior é necessário um sacrifício superior. E é daí que vem o grande sacrifício, o nosso Cristo, sendo não só o sumo sacerdote, mas também o próprio sacrifício dessa nova aliança. E você pode pensar, né, mas como assim, né? Jesus, eu quero que você visualize, né, Jesus como nosso sumo sacerdote, se sacrificando o sacrifício superior. Se você lembra do tabernáculo, quando a gente viu no último estudo, ele ficava, o local do sacrifício ficava fora do tabernáculo. Né? Tinha o local do sacrifício, a bacia da purificação, e aí então o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. Foi aqui que Jesus ele foi sacrificado, fora do tabernáculo. Só que ele
como nosso sumo sacerdote, ele aspergiu o sangue, nós, todos que creem, e ele entrou no tabernáculo celestial, não feito por mãos de homens, mas o verdadeiro, não aquele que o sangue de animais não servia, mas aquele que só esse sacrifício poderia servir. E ele não entrou como o sumo sacerdote costumava entrar, né, orando para não morrer, e sair. Quando ele saía, o véu continuava fechado, o acesso ao povo continuava negado. Mas, diferentemente, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele faz o sacrifício de si mesmo aqui. Ele adentra o santuário, né, o tabernáculo celestial, como nosso sumo sacerdote. E ele entra e se assenta perto do Pai. Ele não sai. Quando Jesus morreu naquela cruz, você lembra o que aconteceu? O próprio véu do tabernáculo, que era grosso, espesso, precisando de 2 bois, puxando que vocês opostos para se rasgar, ele se rasgou sozinho. De alto a baixo, o acesso passou a ser livre, mostrando que não há mais necessidade de um sumo sacerdote terreno, mostrando que não há necessidade de se repetir esse sacrifício mais, que a velha ordem, o Velho Testamento, a velha aliança não tem mais utilidade, não tem mais função. O véu se rasgou. O antigo sistema religioso passou a ser coisas antiquadas, não serve mais, passou a ser coisas do passado, porque agora uma nova aliança está estabelecida no centro do próprio Filho de Deus. Ele entra e se assenta à destra do Pai, e ora, quando Jesus entra, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, ou anotem isso, ele entra como sumo sacerdote, nos representando. Para isso, Deus se fez homem, para ser aquilo que Adão falhou, Jesus Cristo cumpriu. Ele não tem comparação, na verdade, com Deus fala. O que nós perdemos em Adão e o que nós ganhamos em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós fomos redimidos, resgatados, comprados pelo seu próprio sangue. E fomos lavados e regenerados. Lembra que eu falei que o sangue que era aspergido lá no Antigo Testamento não mudava a essência das coisas que ele caiu? Não mudava a essência dos objetos, não mudava a essência das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus não habitava nelas. Mas diferentemente agora, irmãos, por causa do sangue de Jesus Cristo, quando você e eu cremos nele, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós. E ele pode nos transformar de dentro para fora. Então, naquilo que a antiga aliança falhava, a nova é perfeita, porque não depende de nós mais. E o sacrifício foi perfeito. E agora, ao contrário da outra, nós podemos sim ser regenerados de dentro e de fora. O que rouba, não rouba mais. O que cometia coisas erradas, passa a ser desejos santos agora. Mas isso só é possível por causa de Jesus. Isso só é possível por causa da presença de Deus dentro de nós. Que é uma mudança agora, que antes era impossível, mas agora é possível. E o acesso à presença de Deus é 24 horas. E não precisa de um lugar, é em qualquer lugar. Jesus disse para a samaritana do poço, vocês lembram, quando ela estava discutindo o lugar da real adoração, aqui, lá nesse monte, no outro monte, mulher, ele disse que está chegando a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Espírito e verdade. Não se trata de um lugar mais, agora é uma questão de coração. É um coração regenerado, é um coração transformado. Deus, ele remove o coração de pedra e coloca de carne, ele escreve na tábua dos nossos corações a vontade dele agora. Agora é uma obra de Deus dentro de nós. É por isso que essa obra é tão perfeita, é por isso que essa nova aliança é tão gloriosa, porque Deus, ele cumpre todo o propósito, todas as coisas.
nosso papel é querer, é desejar, confiar de todo o coração. O resto é Deus que faz a obra. Amém? Versículo 24, ele fala sobre esse ministério de consumação, de completude, que Jesus realmente finalizou na cruz. Vamos ler. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, não. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então ele entra como nosso grande sumo sacerdote, que não tem pecado, que não tem falha, que é perfeito, cujo sacrifício é perfeito, cujo sangue é o mediador dessa nova aliança. E ele entra para ficar, ele entra em nosso favor, ele entra nos representando, e quando eu digo nos representando, significa que se Jesus entrou e ficou, se você crê nele, você já está lá. Você entende isso? É por essa razão que nós somos seres espirituais hoje. É por essa razão que nós estamos assentados, à destra de Deus, nas regiões celestiais. Como eu estou aqui, você está aqui? Como que nós podemos estar sentados? Porque Jesus estava nos representando. Isso não é glorioso, irmãos. Isso é muito glorioso, isso é tremendo, isso é fantástico. Eu não sei o que você com isso, dá vontade de pular, não quer pensar da cambalhota. É grande demais. Deixa a gente sem palavras. Se você crê em Jesus, eu vou repetir, Jesus adentrou os céus, está sentado à destra de Deus em nosso lugar, em nosso favor. Significa que o seu lugar está garantido na presença de Deus. Significa que o seu nome está escrito no livro da vida. Significa que você já faz parte de Deus para sempre. Amém? Isso é tremendo. Alguém disse que não é difícil pensar Jesus entrando na presença do Pai, mas pensar ele entrando na presença do Pai, nosso favor, em nosso lugar, isso é constrangedor. Isso é constrangedor. É mim representando, te representando. Isso é incrível. Então, essa nova aliança é real, meus irmãos. E louvado seja Deus por ela existir agora. Há um cuidado de não confiar nas coisas feitas por mãos humanas, né? Como eu falei para vocês, todo o tabernáculo, todos os princípios, todo o tempo, tudo que o homem fez, ainda que para Deus, passou, né? Passou, vai acabar, vai ficar para trás. Mas Jesus Cristo, e tudo que ele fez por nós é eterno, nunca vai passar. Por que isso é importante? Porque o autor está convencendo aqueles irmãos que estavam sendo pressionados pelos judaizantes a voltarem à antiga fé, a voltarem ao judaísmo, a abandonarem a cruz, a falar, não, volta lá, os sacrifícios ainda estão acontecendo, você não pode abandonar as coisas que Deus instituiu. Mas eles perderam o principal, que aquele virou antiquado, pilharia, sei lá como se diz, coisa do passado, que não serve mais. Então nós devemos nos agarrar a Jesus e a nada mais. Amém? Nos agarrar a Jesus e a sua palavra e nada mais. E se nós trazemos alguma coisa dentro de alguma religião, de alguma crença do passado, não cabe mais, não há lugar mais para isso. Isso tem que ser jogado fora. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criatura e todas as coisas se tornaram novas, as coisas passadas ficaram para trás. E sem dizer, irmãos, que muitos dos registros
os sacerdotes daquela época estavam sendo perdidos, queimados e destruídos. Nem eles mesmos, na época que o autor escreve essa carta, eles tinham segurança de quem poderia ser, segundo a genealogia, o verdadeiro sumo sacerdote. Ou seja, era um sistema que estava visivelmente ultrapassado. E o autor está convencendo eles a seguir adiante e não voltar para trás. Agora, nos versículos finais, de 25 a 28, vai falar sobre esse ministério definitivo e completo de Jesus, um pouco mais profundamente. Vamos ver o versículo 25. Diz lá: não, porém, para se oferecer repetidas vezes, falando que Jesus adentrou no santuário celestial. Então, diz no versículo 25: não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio, com sangue de outro, com sangue de animais. Então, Jesus não entrou no santuário celestial, no tabernáculo celestial verdadeiro, não a cópia. Ele não entrou como sumo sacerdote para se oferecer em sacrifício por nós várias vezes, repetidas vezes. Não, ele entrou uma vez por todas. Ele entrou porque a sua obra foi completa, a sua obra foi consumada. Na cruz ele bradou: tetelestai, está pago, completamente pago. Não resta mais nada. Não resta mais nada. Nada se paga. Foi tudo pago, a obra foi completa. Não tem que se repetir mais esse sacrifício. É incrível, impressionante como nós, seres humanos, tentando merecer alguma coisa de Deus, nós queremos sacrificar, ou não sacrificar, ou sacrificar coisas de outros. Mas não há mais necessidade do sacrifício. A obra de Jesus foi completa e perfeita. Eu sempre falo que oferecer alguma coisa como se, para merecer alguma coisa de Deus, é como se você rejeitasse o que Jesus fez, né? Eu sempre comparo aquela obra de arte linda, maravilhosa, que vale milhões, e você vai lá e acha que não está tão boa e tenta fazer um remendo, né? Vou pegar a Mona Lisa e fazer uma pintinha de Marilyn Monroe nela. Você estragou a obra de arte completamente. Você totalmente estragou tudo. Quando nós achamos que a obra de Jesus na cruz não foi perfeita, não foi completa, não foi suficiente para eu receber da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, é como se eu estivesse rejeitando a obra de Deus. Porque eu estou falando algumas palavras que não foram suficientes para mim. Você deve ter a obra de Jesus como suficiente para a sua vida. Amém? Suficiente. É suficiente. E é difícil porque nós vivemos numa sociedade meritocrática, e nós queremos mérito, nós queremos nos sentir dignos, nós queremos nos sentir participantes, né? Eu consegui, eu mereci, olha o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz para chegar aqui. Irmão, no céu, ninguém vai chegar lá suado. Foi difícil, mas eu cheguei. Não. Todos nós vamos chegar rendidos aos pés do Senhor. Todos aos pés do Cordeiro, falando: Senhor, foi por tua causa. E se existe algum galardão, alguma coisa que nós vamos receber, sabe o que nós vamos fazer com isso, irmãos? Jogar aos pés dele, porque é dele. Foi tudo por causa dele. Sem ele, seria impossível. Às vezes nós achamos que a família cristã é baseada no nosso esforço, nas nossas conquistas, e não é. Se não fosse o Espírito Santo dado para nos carregar no colo quando a gente não consegue andar, para nos dar força quando a gente está perdido, sem saber qual a direção tomar, se não fosse o Senhor, Deus, nenhum de nós chegaria. Então, louvado seja Deus, que fez tudo tão perfeito, que nos deu esse paracletos, esse conselheiro, esse amigo, esse consolador, ajudador,
para nos permitir, com certeza, chegar nesse. Com certeza, cruzar na vida. Por que nós vamos cruzar no canal? Não é por nossa causa, mas é por causa do Senhor. Amém. Muito bem. E olha, irmãos, o ministério de Jesus, ele continua por nós, como nós vemos, não repetindo o seu sacrifício, não há mais necessidade disso, mas agora ele continua intercedendo por nós. Ele intercede por nós. O Espírito Santo nos ajuda a orar, o Senhor Jesus está dessa do Pai, intercedendo por nós. Apocalipse 12:10 diz para nós: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Não é à toa que no capítulo 21 nós lemos no Apocalipse novos céus e nova terra, porque tudo tem que ser novo. Esse céu, Satanás, ele tem livre acesso à presença de Deus para nos acusar. Dia e noite. Xiluto, o acusador do Senhor. Por isso que o irmão acusa o outro. O diabo não precisa de assistente. Ele já faz o trabalho dele perfeitamente. Ele acusa os irmãos dia e noite. Mas seus dias são contados, né? E haverá um momento em que ele será lançado fora completamente. Não sabe disso. Versículo 26. Se assim fosse, Deus 9:26. Se assim fosse, se Cristo tivesse que repetir algum sacrifício, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas seu sacrifício foi perfeito e completo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, no final dos tempos, significando que desde que Jesus veio, estamos vivendo os últimos dias, no final dos tempos. E se quando Jesus veio era o final, agora, muito mais, né? Muito mais. A volta do Senhor está mais perto do que antes. Então ele veio e ele cumpriu com perfeição o seu sacrifício, porque, diz aí no versículo 26, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Aniquilar é colocar fim, ele colocou fim no pecado. Nós hoje temos a nossa redenção espiritual, irmãos, mas um dia, logo, muito em breve, nós teremos a redenção física. Nós estaremos fora do estado carnal, temporário, que nos prende ainda aqui. Então estaremos livres para receber um novo, um glorioso, que não fica velho, não fica doente, que é perfeito, que é cabível ao céu, né? que é apropriado para essa nova vida celestial. Amém? Então, glória a Deus por isso. Irmãos, uma observação muito importante, eu sei que a hora está avançada, mas eu não posso terminar o estudo sem falar disso. Quando nós lemos aqui que Jesus ele não precisa oferecer repetidas vezes o seu sacrifício, porque o seu sacrifício foi completo e perfeito, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Isso também nos ensina algo muito importante. Isso nos fala por que aquelas pessoas que rejeitam o sacrifício de Cristo, eu não quero crer, eu não vou me submeter a Ele não é meu Senhor, Ele não é meu Salvador, eu não preciso dele. Por que essas pessoas, elas vão perecer eternamente no inferno? Você está pensando, eu quero entender a ligação, né? A ligação é essa, querido. Se Jesus não tem que trazer um sacrifício repetidas vezes, significa que a dívida dos que creem foi paga por completo. E se a dívida foi paga por completo, não há necessidade mais do sacrifício. O contrário daqueles que a dívida não foi paga. Se a dívida não foi paga, eles continuam devendo. E se eles continuam devendo, e não há mais como voltar atrás,
e não há mais como se arrepender, e não há mais como crer em Cristo agora, eles vão pagar pelos seus pecados eternamente, porque eles nunca vão conseguir ser perfeito como Cristo e poder quitar essa dívida. Isso, pensar nisso, irmãos, é chocante. É chocante. Pensar nisso, irmãos, nos faz desejar da misericórdia de Deus, ao olhar esse mundo perdido e caído que nós vivemos. Pensar nisso nos faz cair de joelhos diante de Deus e falar: Senhor, me usa como tu queres. Senhor, de alguma forma, que eu possa falar do teu amor a uma alma, a qualquer pessoa, para que ela possa escapar desse tormento eterno. Porque é tão fácil para a gente se alegrar que Jesus pagou os nossos pecados e a gente vai estar na presença de Deus para sempre, longe da presença do pecado para sempre. Isso é incrível, não é? Como é uma ciência, sabe o que mais vocês disseram? Que eu estou longe da presença do pecado para sempre. Porque aí está reunido espiritualmente, está preso aqui e faz pecado. Não amém isso. Eu vou estar e você vai estar. Isso me alegra demais. Mas em compensação, aqueles que não creem, irmãos, eles não vão ter isso. Eles não vão ter essa alegria do gozo eterno, essa alegria de estar longe da presença do pecado para sempre. Isso traz arrependimento, eu chamo para você. Então, entender isso deve nos motivar a falar do amor de Cristo, do perdão de Cristo, que Jesus já pagou pelos pecados, as pessoas só precisam crer. É tão fácil. Elas só precisam receber esse perdão. E está nas nossas mãos, né? Cabe à igreja essa missão abençoada de falar desse perdão àqueles que não provaram ainda. Amém? Esse é o nosso papel, irmãos. Eu ouvi alguém falando isso um dia e eu fiquei pensando: meu Deus, esses últimos dias têm me feito pensar nisso muito mais do que antes. Alguém disse para mim: olha, naquele dia, no céu, você está tão maravilhoso. E a gente vai pensar: puxa vida, como eu queria ter falado mais de Jesus. Naquele dia vai ser tão bom que a gente vai pensar: como eu queria ter feito mais de Jesus. Como eu queria ter feito mais diferença até enquanto eu podia ter Jesus. Mas isso é muito bom, irmãos. Mas eu acredito que a gente vai desejar fazer muito mais por Jesus. E essa é a nossa chance, igreja. Esse é o nosso momento, né? Essa é a nossa oportunidade de fazer muito mais por Jesus. Depois vai ser tarde para nós também, né? Depois a gente não vai poder fazer mais nada. Mas essa é a nossa chance. Versículo 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, ele vai repetir sobre a necessidade do sacrifício de Cristo. Mas é interessante que esse versículo aqui, rapaz, é incrível, né? Principalmente quando a gente vive numa sociedade que cada vez mais fala sobre reencarnação. As pessoas são, para fugir da responsabilidade de prestar contas a Deus no dia, da minha vida, dos meus pecados, das minhas escolhas, dos meus erros, é mais fácil pensar que eu vou ter várias vidas. E eu não preciso me preocupar com isso agora. Eu não tenho que me preocupar que um dia eu vou dar conta da minha vida, das minhas escolhas a Deus. Né? Vamos viver, porque depois eu vou viver, né, ter várias vidas para me acertar. Pensamento egoísta, herético, diabólico, que não tem nada a ver com a Bíblia. Versículo 27. Como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar a vida. O homem está destinado a morrer uma única vez, não várias vezes, e depois disso enfrentar o juízo divino. Dar conta do que fez, dar conta da sua vida, dar conta das suas escolhas.
Não existem duas, três, quatro chances. É uma só. E as pessoas precisam saber disso. Versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Louvado seja Jesus, né? Então ele foi oferecido em sacrifício uma única vez para remover os pecados de muitos, todos os que creem. Mas ele vai voltar na segunda vez, dessa vez não para tirar pecados, mas quando a gente vai trazer salvação aos que aguardam, é isso que eu estou falando, para trazer essa redenção física, né? Aqueles que o aguardam, a sua igreja, aqueles que confiam nele, aqueles que esperam. Isso também fez refletir uma coisa, irmão. Como eu quero, para a minha vida, a cada novo dia, ansiar pela volta do Senhor. Porque, na verdade, os dias vêm e acabam passando, a gente até ora, a gente até serve o Senhor, faz um monte de coisa, mas a gente não fica esperando que Ele vai voltar naquele dia, não é? Talvez seja só eu. Talvez todos vocês ficam, né? Não, é meu pecado, meu nem apago. Mas eu queria muito, eu quero de verdade. Eu quero viver cada dia como o Senhor vai voltar hoje. O Senhor pode voltar hoje. Talvez seja hoje. Já pensou, irmão? Talvez seja hoje que eu vou olhar a face do meu Salvador. Talvez seja hoje que Ele vai enxugar as lágrimas do meu rosto para sempre. Pode ser. Eu quero de verdade, eu quero acordar cada dia nessa expectativa. Talvez seja hoje que eu não vou fazer isso. Porque o que é de melhor se não isso? O que mais eu posso esperar no dia de volta? Que sou massa, que sou top. E eu quero encorajar você, sinceramente, acordar e falar: Senhor, talvez seja hoje. Como eu desejo que seja hoje. Como eu desejo que seja hoje. Porque Ele vai voltar para aqueles que o aguardam. Eu quero orar com vocês, né? Quero só terminar falando dessa comparação da antiga aliança, do Antigo Testamento e do Novo. O Antigo, há sacrifícios repetidos. O Novo, um único sacrifício. Um antigo sangue de outros era apresentado. No Novo, o próprio sangue do Filho de Deus. No Antigo, pecados são cobertos apenas. No Novo, pecados são aniquilados, removidos. No Antigo, somente para Israel. No Novo, por todos os pecadores. No Antigo, somente o sumo sacerdote deixa o santo dos santos. No Novo, Cristo entrou no céu onde permanece. O antigo sumo sacerdote sai para abençoar o povo. O novo Cristo vai conquistar o seu povo para levar o céu. Eu oro que você entenda isso profundamente, seja muito abençoado, porque isso é vivo e verdadeiro. Céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor jamais vai passar. E essa é a nossa esperança, eu gosto de falar esperança, porque a nossa esperança nem é algo que talvez aconteça, talvez não. Não é esse tipo de esperança. É uma esperança certa.
Isso pode acontecer, né? Isso é certo. O Senhor vai voltar para nos buscar. Ele preparou um lugar para nós. E Ele vai voltar para nos buscar. E talvez seja mais cedo do que nós pensamos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer? Tem um último slide que diz assim, olha. O santuário do cristão está no céu, seu Pai está no céu, seu Salvador está no céu, sua cidadania está no céu, seus tesouros estão no céu, e devem estar no céu. Sua esperança está no céu. O verdadeiro cristão vive pela fé, não de acordo com o que pode ver. Não importa o que venha acontecer na terra, o cristão pode permanecer confiante, pois tudo já está em Deus, em nosso favor. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Deus. Pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Senhor, eu oro por corações tocados, sensíveis à tua voz. Eu oro, Senhor, por vidas quebrantadas aos teus pés. Eu oro, Senhor, por corações alinhados com o teu. Eu oro, Senhor, que o Senhor renove, Deus, a alegria da salvação no nosso coração. Eu oro, Senhor, que o Senhor venha completar, Deus, nessa noite, a tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Estamos aqui por ti, Jesus, estamos aqui porque te amamos, estamos aqui, Senhor, porque, ainda que imperfeitos, Deus, temos um sumo sacerdote que é perfeito. Estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos a tua glória, a tua grandeza, Senhor. E o Senhor é o único Deus e não há outro além de ti. Reconhecendo que para onde iremos nós, Senhor, se só temos as palavras de vida eterna. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de ti. Então, completa, Deus. Vem, Deus, toca-nos, restaura-nos. Espírito Santo de Deus, visita cada coração, Senhor. Deus, fala a cada vida, Senhor. Ministra cura, Senhor. Cura física, Senhor. Cura da alma, Senhor. Cura da mente, Senhor. Cura espiritual, Senhor. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Não há impossível para o Senhor. Meu Deus, és o mais importante. Traz salvação essa noite, Senhor. Traga salvação, Senhor. Libertação, Senhor. O Senhor trouxe o céu para a terra. Que seja real para muitos corações, Senhor. Eu oro já te agradecendo, Senhor.